É oficial, o Brasil virou a piada na América Latina. Sobrou pro Brasil. Eu ia falar sobrou pra nós, mas eu não moro mais lá, então... Nem eu, então... Hoje vamos discutir sobre os desenvolvimentos políticos aqui na América Latina e quais são as perspectivas para os países da região no médio prazo, né? Não dá para falar pro resto das nossas vidas. Longo prazo em América Latina é difícil. Exato, mas temos uma onda agora de direita passando por toda a América Latina e vamos comentar esse tema hoje em detalhes. Meu nome é Francisco Lito, vai falando pro canal da Seti, junto com o meu cofundador pela primeira vez, acho que no canal. Acho que é a primeira vez, depois de 4 anos de firma. 4 anos de firma, a gente fez podcast junto, mas nunca gravou assim. A gente não tem um vídeo gravado nunca. Então, finalmente, Rafa, como é que você tá, meu caro? Estamos falando de onde? De Assunción, Paraguai, num café muito famoso. É legal como assim, Paraguai ainda tem, o pessoal fala, porque as calçadas, porque as ruas. Eu falo, porque é o imposto, né? Mas... O ambiente privado O ambiente privado é muito bom, é a prova de que o Estado é um problema, na verdade. Entre vários pontos. Exato, aqui não sei o quanto dá pra ver do fundo, mas assim, lugar muito charmoso, lugar uma casinha claramente colonial que foi repropositada para ser um café. Eu gostaria de começar aqui pensando que quando o Lula foi eleito, ano passado, início do ano passado, a situação na América Latina era meio... catastrófica, né? Você olhava e falava, pô, que foi, né? A gente não dava a esperança que está nesse momento, mas dos últimos 18 meses pra cá, tivemos já Acho que o Milei foi a primeira virada e daí... Claro, né? Não que uma coisa causou a outra, né? Talvez foi um pêndulo maior, alguma coisa assim. Mas uma das coisas que eu percebi, estava pensando nisso essa semana passada, é que a América Latina é meio que um federalismo, né? Porque o Brasil você tem um monte de estados, mas é tudo igual. A América Latina você tem países relativamente pequenos, cada um faz o seu, né? Então você vai ter alguns que vão de Venezuela, alguns que vão de Chile, várias coisas no meio do caminho dá pra você perceber. Então acho que deu pra, como existe numa conversa de língua muito parecida, exceto pelos malucos do Chile, todo mundo consegue entender o que está acontecendo um do outro, né? Então acho que o pessoal entendeu meio que ao mesmo tempo que socialismo é um lixo. Eu diria que deu uma onda... assim, o Milei eu acho que foi um fator muito importante. Eu diria que o Bukele foi um fator muito importante também, que você tem, por exemplo, presidente do Panamá explicitamente falando vamos bukelizar a segurança aqui no país, assim, virou verbo. Na Argentina também, né? Que o ministro da Justiça lá também. Virou verbo, bukelizar. Ao mesmo tempo, diria a chegada da segunda administração Trump, que está num movimento bem diferente da primeira administração, parece que eles estão com sangue nos olhos aqui na América Latina, né, de botar os cartéis o homem todos ficou puto, deixaram o cara puto, você vai dar um tiro no rei no R, cara, porque ele vai voltar puto. E agora botando todos os cartéis como organizações, né, terroristas. Esse momento que nós estamos gravando, não sabemos o destino do Maduro a esse ponto. Talvez quando o vídeo for publicado, o Maduro já foi de caixa ou não sei. Talvez já nem esteja na Venezuela. Estamos gravando fim de novembro de 2025, situação atual. Maduro está acuado, já não tem mais voo. Já está cantando Imagine. Venezuela. Não tem mais voo para Venezuela. Petro foi condenado ontem pelo Tribunal Eleitoral, pode perder o mandato. Caixa 2, financiamento legal de narcos para a campanha presidencial dele. Gasto acima do teto. Já tinha tido seu visto americano revogado, inclusive, né? Já tá umas tensões fortes ali, Colômbia e essa semana saiu a notícia de que o Paz Pereira, que é agora o presidente da Bolívia, vai adotar o método Milei. Corte 30% de gasto, cortou já 4 impostos, inclusive imposto em grandes fortunas, imposto em lucros de não sei o quê. Imposto de apostas, se não me engano. Mas tinha um imposto também em lucros excessivos de empresa, uma coisa assim que esfacaram também. Ainda tô fazendo o crash course de Bolívia ali, não tem muita coisa. Sim. E em breve, acho que em uma semana ou duas vai ter o segundo turno no Chile, em que o Cast deve absolutamente ter um avistamento de pássaro no Chile. O Chile... 65, 35 e levar. O Chile foi um país que nos últimos anos, assim, a gente tem uma demanda ainda de Chile, que é um país desenvolvido, é um país que, né, tem ainda um bom nível de liberdade econômica, mas a realidade é que piorou em todos os indicadores e muitos brasileiros estavam receosos de trocar 6 por meia dúzia, não no sentido de desenvolvimento, mas no sentido de trocar esquerda por esquerda, né? Você trocar um barco afundando por outro barco que abriu um buraco. Isso é algo que também surpreendeu a força que a direita veio agora. No caso do Chile, né, ganhou Senado, ganhou Câmara. Senado está empatado certinho, mas tem 2 independentes que vão trabalhar com a direita. Não, mas é também o Senado mais de direita de muito tempo. Da história deles. Da história deles. E a Câmara é maioria direto e tem a presidência. E, assim, o que fugiu de investimento do Chile não foi necessariamente por causa dessa ou daquela medida, mas foi porque, assim, tinha o Penha, aí cai, entra o maluco do Boric, vamos mudar a Constituição, vamos mudar não sei o quê, Constituição com indígena, com direito não sei o quê, com direito da natureza. E instabilidade, né? Os caras fizeram uma proposta de Constituição em que a natureza teria direitos, mano.
Tipo, a empolgagem transcendental. Aí todo mundo que tinha dinheiro falou, cara, foi o seguinte, depois que passar teu porre, a gente volta. Então, assim, puramente anular isso e ficar claro que, apesar de existir uma esquerda no Chile que já elegeu a Bachelet, a maluquice de esquerda não venceu, né? Ele não virou um PSOL. Acho que isso já traz de volta. E ainda assim é um país com gigantescos recursos minerais. A exportação de cobre. Lítio é a maior reserva do mundo. A Bolívia é a segunda, acho que a Argentina é a terceira. 53% do lítio do mundo está nesses três. Então, assim, né? E ainda assim é um país muito bem civilizado na América Latina, né? E que, assim, por mais ter piorado um pouquinho, ainda é o melhor país da América Latina, né? Eles tinham gordura para queimar. Então, agora com essa volta, vai voltar a ser uma grande opção, vai voltar a crescer bastante. E aí vai puxar ao redor, né? Vai puxar outros negócios. O Chile também um pouquinho isolado, vai puxar alguns outros aliados. E do outro lado agora você tem a Argentina, que não só o Milei botou a casa em ordem, mas o que ficou, acho que menos evidenciado, porque também é tanta coisa, foi que eles não só assinaram um acordo de, não vou dizer de livre comércio, mas um acordo de comércio com os Estados Unidos, reduzir tarifas, reduzir burocracias, várias coisas, mas eles já estão fazendo outro. Quer dizer, não é só o que está assinado. O fato de que o Milei é um grande aliado do Trump, basicamente o único aliado confiável que o Trump tem na América Latina, e que eles estão dispostos a trabalhar para avançar a coisa. Então, assim, se já tem isso, em 2, 3 anos vai estar melhor. Acho que a reeleição do Milei agora é bem encaminhada, não sei como não só a questão da reeleição do Milei, mas que ele também conseguiu renovar o legislativo, né? Sim, então, ele vai reeleger, ele vai ampliar o legislativo ainda mais, né? Ele ganhou uma vitória fantástica agora, que agora ele vai ter maioria na Câmara e consegue proteger os vetos dele, que é o que não conseguia antes. Na próxima ele deve ser reeleito e aí conseguir maioria muito mais clara. Então, assim, você tem isso crescendo e a vantagem da Argentina é que, assim, é 45 milhões de pessoas. A base de produção grande ali é uma São Paulo, né? Eles também eram um dos poucos países que tinham acesso sem visto aos Estados Unidos, perderam, se não me engano, em 2002, o ESTA americano, e agora já estão em caminho de volta para voltar a poder entrar nos Estados Unidos sem visto. Então, assim, esse alinhamento dos Estados Unidos com a Argentina está sendo muito forte. E o do Paraguai também, né? Vale mencionar, o Paraguai também está posicionado como um bom aliado dos Estados Unidos aqui na América Latina, a ponto que também estão iniciando conversas de tirar o visto, a necessidade de visto para os paraguaios. E o Marco Rubio estava elogiando aqui também o Paraguai. O Marco Rubio falou de uma parada lá no começo do mandato, porque ele falou, em algum ponto alguém vai perceber que energia e mão de obra é barata pra caramba no Paraguai, vai meter um data center do tamanho de uma casa lá, que é um ótimo local para esse tipo de indústria de dados. E foram também os dois países que imediatamente, quando os cartéis, né, brasileiros de drogas, eles imediatamente começaram, vamos agora reforçar a patrulha das quando fronteiras. Teve a mega operação lá no Rio de Janeiro, que foi o Vapo generalizado, foi assim, no mesmo dia foi a Argentina designando o PCC e Comando Vermelho como terrorista, e no dia seguinte o Paraguai. E agora reforçando a patrulha nas fronteiras com... Reforçando, teve uma operação do Paraguai contra um dos dois essa semana agora também. Pegaram um pessoal lá. Então, assim, é aquilo que a gente falou na abertura, né? O Brasil virou piada, cara. Então você tem isso no Cone Sul, aí agora, para completar, tem a Bolívia. Perdão, Cone Sul. Vale mencionar a má notícia que a gente teve recentemente foi da esquerda, né, voltar para o Uruguai. E já chegou, não é uma esquerda nível Lula, a gente sempre fala, né, que a esquerda no Uruguai não é tão, né, não é nesse nível, mas já estão vendo aumentos de impostos, né? O benefício lá, por exemplo, a questão da isenção dos ganhos de capitais estrangeiros já está sendo retirada. Que é o grande diferencial deles, né? Vai ser incluída no benefício para estrangeiros. Vamos explicar do zero para quem está chegando agora. Então vamos lá, o Uruguai, ele tinha isenção de ganho de capitais estrangeiros para sempre, e eles começaram a tributar os dividendos e juros estrangeiros, que são as rendas de capital móvel, em 12%. Porém, para quem se muda para o país, podia pegar um benefício no ano de mudança mais 10 anos, 11 anos no total. Que é o que o Vélez da Nubank fez. Exato. Daí seus dividendos e seus juros estrangeiros vão ser isentos por esse período, depois disso você paga os 12. Agora, o que eles estão fazendo? Estão colocando o ganho de capitais estrangeiros também na mesma leva, de que quem é uruguaio ou quem já mora lá há mais de 10 anos vai ter que pagar sobre o ganho de capital estrangeiro, e quem está se mudando vai ter a possibilidade de isentar por 11 anos. Na prática, para quem se muda para fazer uma mudança de 2, 3 anos, se beneficiar de ganho de capital e ir embora, ok, ainda vai dar para fazer, mas é uma piora, né? Tá indo na direção de aumentar impostos tanto para quem é cidadão quanto para o residente de longo prazo. Não sabemos o que mais vai ser feito. E o perfil do cara que vai para o Paraguai
aí esquecendo velhos um pouquinho, né? Aliás, o perfil do cara que vai pro Uruguai, aliás, é mais o perfil Faria Lima, né? É a galera, assim, Sim. dezenas de milhões de reais de patrimônio e ele quer um país estável, organizado. Então, assim, a gente fala, né, Montevidéu é mais caro que São Paulo. Beleza, mas se esse cara calcula o custo dele já em dólar, Se ele vai economizar milhões de ganho de capital, de dividendos... beleza. Enfim. Agora, esse cara quer estabilidade e previsibilidade. Ele está rejeitando o Uruguai, ele está rejeitando o Panamá, ele está rejeitando vários outros países com regime territorial. Então, se o Uruguai vai lá e fala, não, estamos discutindo mudar, já não fica legal. Então, meio assim, a tua esposa não te traiu, mas você já pegou umas mensagens esquisitas. Já ficou ruim a conversa. A gente tem visto, desde essa mudança, um aumento da procura do Panamá em relação ao Uruguai. Essas pessoas que têm o perfil mais uruguai, eles não costumam considerar o Paraguai de fato. Eles ficam mais entre Uruguai, Estados Unidos e Panamá, né? Então, o Panamá, que agora entrou uma direita mais forte... Exato, entrou uma direita mais forte, a gente teve clientes, empresários grandes agora se mudando pro Panamá, pegando residência por lá, e faz sentido, né? Tem muitas das vantagens que o Uruguai oferece em termos de desenvolvimento, em termos de... especialmente a parte de conectividade é muito boa para quem faz muitos negócios nos Estados Unidos, né? Ficar exatamente no meio entre Brasil e Estados Unidos. Quantas horas é o voo cidade de Panamá, Miami? 4 horas, por aí. Medellín é 4 horas, acho São que Paulo, 3 horas e meia, 4. Por aí. E aí, pro Brasil vai ser umas 6, 7 horas. Então, assim, você fica bem no meio. É uma tendência, né? O Paraguai, ele atrai o agro-money, ele atrai as famílias, ele atrai o pessoal nômade, o pessoal que trabalha remoto. O Uruguai é mais o old money, o dinheiro financeiro, principalmente, é mais interessado por lá. Então, é um país que, infelizmente, está piorando. Porém, até agora, não está indo ladeira abaixo. Está piorando, né? Estilo como o Chile estava piorando. Acho que até menos que o Chile, né? O Chile teve um surto psiquiátrico ali mesmo, de remédio internação e tal. Mas agora, em comparação ao Panamá, tá difícil, né? Porque o Panamá era visto só como paraíso fiscal, picaretagem mesmo, né? Agora o pessoal tá vendo que, não, pera, cidade desenvolvida, muito boa, custo de vida bem ok, acho que é abaixo de Montevidéu, né? É abaixo de Montevidéu. Então, acima de... Se não me engano, tá mais caro do que Santiago no Chile, mas tá mais barato do que... É uma coisa que a gente liga, mas esse cara talvez não tanto. Mas assim, tá próximo dos Estados Unidos, tem uma comunidade boa, tem um espaço bom. Relacional bem grande, bem grande. Então acho que vai começar a rolar uma competição legal. Que volta para aquele negócio que eu falei, né? É um federalismo, né? Você tem vários países que falam espanhol e falam, ó, estamos tentando competir pelo mesmo... E a mudança bem-vinda do Panamá agora é que o Panamá se tornou um membro associado do Mercosul, né? Não se tornou membro pleno, mas lembrando, atualmente os membros associados Colômbia, Peru, Equador, todos eles entraram no acordo migratório do Mercosul. Então a gente pode esperar sim que o Panamá, talvez, esse ano não vai ser, até agora não foi, mas talvez ano que vem, quem sabe, entre no acordo migratório do Mercosul para que daí nós brasileiros e outros sul-americanos... Que é a entrada simplificada, né? Possamos entrar lá sem ter que comprar imóvel, sem ter que abrir empresa, sem ter que fazer o que atualmente tem que fazer para se mudar todas essas exigências, né? É mais difícil se mudar para lá do que se mudar para o Uruguai, por exemplo. Por causa desse negócio do Mercosul, que era o diferencial também que o Uruguai tinha para atrair a galera de dinheiro daqui, né? Aí o Panamá caindo isso, vai ser só como é aqui no Paraguai, que é certidão de nascimento, casamento, antecedentes criminais, formalidades, digitais, Interpol, tchau. Exato. Então, isso vai... burocracia simples. É mais simples. Eu fiz, a gente foi das 7, acho que 5, 6 pessoas fazer, levou assim... um chá de cadeira 2h30, digitais na Interpol, vai lá na Imigrações, assina os papéis, sei. Esse foi o trâmite inteiro. É bem simples fazer a residência aqui. Então, isso é algo que a gente pode esperar um desenvolvimento positivo, eu diria, do Panamá. Ao mesmo tempo, acho que é interessante a gente também dar uma atenção pro norte do nosso que é mais continente. o teu canto, né? Eu sou um cara mais Cone Sul, assim. Eu tava brincando com a Rafa que eu gosto da América Latina, vinho e churrasco. Você curte mais América Latina reggaeton. Reggaeton e rum. Falando da América Latina vinho, eu acho que um ponto em que a gente também tem que mencionar do lado de teoria das bandeiras é que o Milei, ele conseguiu fazer já algumas coisas, mas ele não conseguiu ainda fazer uma reforma tributária a ponto que torne a Argentina um local atrativo, assim, para empresários, para nômades, para quem trabalha remoto. Buenos Aires hoje porque é um lugar bonito, civilizado, exatamente, legal, bonitinho e tal, mas tributariamente é igual ao Brasil. Até pior, dependendo do que você faz, até tem pior. Uma proposta de reforma tributária para simplificar pra caramba, mas a carga que você vai pagar vai ser relativamente tanto faz com o Brasil. Talvez complexidade um pouco menor e tudo mais, mas não é que nem no Paraguai ou que nem no Chile, que é 6 anos sem imposto de renda. Sim. Vai pagar sério.
a não ser que o Milei traga algo assim nos próximos anos, a Argentina continua sendo uma opção que vai ser mais para quem busca segurança, qualidade de vida, cultura, um clima estilo europeu, esse tipo de coisa, e não a parte tributária necessariamente. Que é por isso que tá indo europeu para lá agora, né? Que é uma coisa Sim. também pra gente conversar, porque tem uma tese muito boa, e eu concordo com ela, de que nos próximos anos vai dar uma onda migratória de europeus pra cá. Que a galera que vai falar, cara, tô cansado de imigração de muçulmano e tudo mais. O país está quebrado, o imposto de renda começa em 45%, vai até 50% porrada dependendo do país, imóveis caríssimos, emprego, desemprego tá uma porcaria, o cara olha e fala, pô, mas enquanto isso tem Buenos Aires lá, por que eu tô aqui, né? É um movimento que a gente tem atendido cada vez mais aqui na Seti. Ontem a gente fez um meetup aqui em Assunção, veio cliente nosso inglês, veio cliente nosso australiano, veio cliente nosso americano, Alemão. Então, assim, é uma demanda muito forte, não só o que a gente vê do lado da Europa, né? Essa questão dos impostos estão completamente fora de controle. A gente já viu casos de cliente na Espanha que, por exemplo, ele ia ter uma tributação total de 70%, porque ele ia ganhar stock options da empresa dele. Então ele tributa quando recebe a stock option, ou seja, quando ele aceita a opção ali, você paga imposto de renda, como se fosse remuneração, e aí depois, no futuro, se ele quiser exercer, se ele quiser vender as ações da empresa, vai pagar ganho de capital também. Ou seja, ia pagar 40% de imposto de renda, depois mais 28% de ganho de capital, e chegar praticamente a 70% de imposto. Então é algo que o país que processou a Shakira. Então, Não assim, dá pra levar a sério. a tributação muito louca. A questão da imigração muçulmana, africana, enfim, que está tornando, né, a segurança, a qualidade de vida bem pior. Questão de medo de guerra. Você tá lá, se falar... A censura tem aumentado muito na Europa também. Falou, polícia na tua casa já. E o medo de guerra está muito forte também. A gente vê muita gente que tem esse receio, a gente vê famílias de alemães que, cara, eu não quero que meu filho vá pro front se alguma coisa acontecer aqui. Quanto mais o clima esquenta lá, mais pessoas acabam buscando a América Latina, que, por mais que a gente tenha os problemas internos, é uma região geopoliticamente estável no sentido de guerra. Não tem medo de guerra. Ninguém com capacidade de fazer alguma coisa. Se alguém quisesse, não tem o que fazer. Maduro querendo invadir o Essequibo na Guiana. Mas, tipo, a invasão era literalmente o cara declarou que pertencia à Venezuela e ele não fez nada, né? Cantou, e agora tá cantando Imagine, né? Porque agora vão querer paz. Ele chegou a nomear um governador pro Essequibo, inclusive. Eu tava lá quando teve o referendo de anexação, velho. Puta, é verdade. Ele nomeou o governador e começou a distribuir passaporte pro pessoal nesse equipe. Olhei e falei, mano, você tá de sacanagem. Pois é. Tirar os soldados do teu país, teu regime cai, ô maluco. Tá louco? E entrando nesse ponto, assim, acho que é interessante a gente cobrir o tema da Colômbia e da Venezuela, né? Porque esses são dois regimes que, no fim das contas, são muito entrelaçados. O Petro, desde o início, sempre foi um puta apoiador do Maduro, contra os desejos de muitos colombianos. Do outro lado também, né? Eles estão diretamente ali envolvidos, né? Petro contexto, tu mora alguns meses do ano na Colômbia, né? Então... eu tô os últimos 3 anos, eu fico 4 ou 5 meses ao ano na Colômbia. Então, tenho muitos amigos colombianos e é algo que, assim, a popularidade do Petro na Colômbia é nível popularidade do Boric no Chile. É tipo 30 e poucos %. Sem brincadeira. Em 4 anos de mandato, o Petro não pisou uma vez em Medellín, que é a segunda cidade mais importante do país, porque ele sabe que se ele chega vai ter ovada, vai ter... porque Medellín é super de direita, né? Medellín é tipo 60%, 70% de direita. Então, não pisou uma vez na segunda cidade mais importante do país. Que sabe que vai tomar pavoro. Vai ter panelaço, vai ter tudo. Então, ali, o que está acontecendo na Colômbia é que, assim, o Petro não vai se reeleger democraticamente at all. Ele foi eleito com 50,42. E com uma abstenção recorde, vale mencionar. Né, que a Colômbia tinha aquela direita meio PSDB, aquela direita meio, tipo... Entre os dois eu fico em casa. Não anima ninguém. Então acabou que foi um caminho muito pior. Dito isso, o que me dá assim, um bom nível de esperança na Colômbia, a razão pela qual eu tenho passado mais tempo lá também, que eu vejo que tem muita oportunidade. Primeiro, a popularidade dele é baixíssima. Segundo, quando teve as últimas eleições estaduais e municipais, a oposição levou tudo todas as principais cidades do país e todos os estados, com exceção de Nariño, que seria o equivalente a Rondônia, sabe, a Roraima da Colômbia, tipo, não é um estado populoso, economicamente relevante. Cantinho lá. O presidente da Câmara é da oposição. É questão de tempo. Tipo que nem o Boric no último ano, assim, a gente só tá esperando as formalidades. Isso. Tipo, e o judiciário também não está aparelhado. Lá no Reino Unido.
Tipo, mano, tu tá esquentando cadeira aí. Teve uma ocasião também que, por exemplo, o Petro queria começar a tributar os dividendos da Ecopetrol, que é a Petrobras lá, e o judiciário foi lá e derrubou. Então, assim, você não... Lá eles têm o executivo, mas... Não, eles têm só o executivo federal, basicamente. Não conseguiram passar muito do que queriam passar. E isso é uma razão pela qual eu digo que, assim, essa questão de... É meio que o Bolsonaro ao contrário, né? É tipo, não dá, essa questão de que, trocar país na América Latina é trocar barco do Titanic, mas, assim, num lado o Titanic bateu e quebrou no meio imediatamente, que é o lado do Brasil, que tá passando tudo de imposto, enquanto na Colômbia, sabe, ele bateu um pouco, quer fazer um monte de coisa, mas não consegue nada. Mas não consegue. E aqui é algo que acho que vale mencionar também, que aplica pra Argentina, aplica para vários outros países que têm começado a notar isso. O Petro, vendo que não tinha como ganhar, não vai ter como ganhar democraticamente, ele já está tentando puxar aquela sarna mais autoritária de tentar fraudar eleições, coisa assim. Retirou parte do orçamento da comissão lá que faz a supervisão das eleições, e aí uma coalizão de estados e municípios de direita se uniu para financiar e auditar as eleições. E é algo que a direita acabou de aprender também na Argentina, que basicamente eles botaram muito mais fiscais, mudaram o sistema de como funciona mudaram a boleta, assim. a balotagem lá também, né? E teve uma diferença significativa. Para quem não conhece o caso, antes para você votar na Argentina, como é que você votava? Você tinha a urna, aí você pegava uma boleta do seu candidato e botava, né? Então como é que a esquerda fraudava? Eles sumiam com as boletas do Milei. Então você não tem boleto pra você chegar pra votar, só que você só descobria na cabine, né? Você não podia entrar várias vezes na cabine, você entrava e falava, não tem papel do Milei, eu não levo voto. Aí o que eles fizeram foi mudar pra ter uma boletona com todos os candidatos, você marca qual, fecha e coloca. Então não adianta tá lá. Aí do nada o Milei ganhou 800 mil votos de acho que 6 milhões, 6 ou 8 milhões no total só no distrito de Caba. Nada. Acaba Buenos Aires, né? Então, eu acho que isso é algo que o pessoal da América Latina finalmente está começando a se tocar um pouco mais de necessidade de saber jogar as regras do poder. Acho que a direita antes era muito, tipo... Tanto que quando teve a fraude na Venezuela, a oposição conseguiu provar. Que eles fizeram a última eleição agora acabaram de... provaram matematicamente que foi fraudada, né? Porque eles organizaram para ter monitores, para eles pegarem a boleta de cada urna, eles fizeram uma contagem paralela e mostraram que o Maduro perdeu por, tipo, muito. Tanto que até hoje o Lula não falou sobre isso, que ficou tão... Assim, todo mundo reconheceu que foi fraude e o Lula ficou quieto, quer dizer... Acho que o Petro foi o único... Não, o Petro até falou que teve problema, né? Pô, agora eu não lembro. Não lembro, mas o Lula não... Até o Lula falou, velho, ficou feio, velho. Só tomar uma e esquecer essa porra aí. Então, assim, acho que esse é um desenvolvimento muito bom para as perspectivas de médio prazo da América Latina, que acho que por muito tempo a nossa direita ficou presa naquela de... Mas imagina se a esquerda fizesse... Né, mas e se fosse, sabe, e se fosse do outro lado? E agora, finalmente, tomando ação de, não, a gente tem que monitorar, a gente tem que... Vai ter que cercar os caras, não tem jeito. Tem que cercar e tem que fazer... Os caras não estão na boa pode deixar intenção eles e eles vão poder. trapacear e é isso, aceita. Exatamente. Vamos ter que jogar de acordo. Não dá pra presumir que o outro lado vai ser honesto. Exatamente. Eu tô fazendo isso também nos meus conteúdos. Eu falo, gente, eu parto do suposto que o esquerdista é desonesto. Eu parto do suposto que ele tem informação de que ele está errado e tá fazendo isso. Até provado o contrário. Que é o que eu vejo, cara. Desistir. Sim. É a realidade. Esse é um fator bom, em termos de não ser um movimento, só um voo de galinha de, sabe, sair. E acho que o segundo ponto, e aqui a gente tem que entrar também na questão financeira desses regimes de esquerda, né? Porque por muito tempo, Venezuela, o dinheiro do petróleo da Venezuela financiava Cuba e financiava, né? Tem uma rede de financiamento aí já provada por delações. Cuba, Farc, por delações, vinha para Brasil. Brasil, Farc na Colômbia, Venezuela... A Lava Jato que se pegou foi que também estava financiando várias outras campanhas, ajudou a financiar a campanha do Maduro, ajudou a financiar Colômbia, tem condenação no Equador, tem no Peru, que trouxeram a esposa do cara condenado pro Brasil. Refúgio. Teve na Bolívia também, então o Brasil tinha esse financiamento cruzado de vamos tentar se ajudar. E conforme vai caindo, é tipo que nem quando caiu o imposto sindical, né? Aí de repente, não tem mais manifestação. Aí de repente, um monte de esquerda não se elege mais nem pra vereador nem pra prefeito. Tipo assim, do nada. Então assim, agora a gente tem de dominó caindo. A Argentina já não tá mais. Paraguai nunca foi. Chile também saiu da linha. Bolívia saiu da linha. Venezuela, que era um puta financiador também. Venezuela tá nas suas últimas, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, duvido que ano que vem, nessa mesma data de gravação, o Maduro ainda esteja no poder, ou
assim, não vejo realmente um cenário. Se tiver só se for sabe, um regime de transição americano, mas hoje, né, o Trump falou que eles vão fazer atuação também de combate ao narcotráfico terrestre. Como ele equacionou o governo da Venezuela com o narcotráfico, o que ele falou vai ter fuzil no chão, bicho. Não tem como. Maduro não aguenta mais um assim, ano. O Trump, ele fala e volta atrás, mas tem uma coisa que ele fala e não volta atrás, é minha mão na sua cara. Quando ele fala que vai ser isso, vai ser isso e acabou. Então, assim, Maduro caindo no ano que vem, Colômbia... Rússia ficou sem grana também, tá com os problemas deles, que tinham muita correlação com Venezuela, Cuba, etc. Também mandava dinheiro pra cá. Temos a Colômbia que também, muito provavelmente, até talvez flipe antes da eleição, se não flipa na eleição. Cuba que está com o seu maior êxodo populacional de sempre. Vale mencionar, não é só que está igual como sempre esteve, a questão de energia deles está muito, muito precária. Eles não estão conseguindo mais também o petróleo venezuelano no nível que era antes. Eles estão com apagões fortíssimos em Cuba. Estão com o maior êxodo demográfico cubano dos últimos, se não me engano, 30 anos. Então, assim, Cuba também está a ponto de colapso. Vai sobrar o México e o Lula. O que significa... Sheinbaum que talvez até caia. Não sei como é que estão os protestos lá ainda, né? Que tá meio... Foi só um meme no fim de semana e passou. Mas, assim, vai ficar isolado de esquerda na América Latina, México, Nicarágua e Brasil. É o que vai sobrar. E o cara do Uruguai ali perdido, tipo, mano, que merda que eu fui me meter, né? Eu não sei o que se vai significar para o Brasil. Se vai significar que sem apoio, sem cross-financiamento aí de Colômbia, Venezuela, coisa assim... Eu acho que o PT não depende desse financiamento. O que eles conseguem roubar interno já... Exato. Ou o Brasil sempre foi um exportador, né? Isso não vai reforçar. Porque se a gente tem um movimento de, assim, pisar forte nos narcos nesses países, se essa gente não vai fugir para os países que estão ainda mais receptivos, que são México e Brasil. Eu lembro que teve, umas semanas atrás, teve um papo de o Maduro estava negociando uma saída com os Estados Unidos, mas tinha que tirar recompensa, tinha que tirar não sei o quê, anistiar e tal, e ele iria para um país amigável. Eu falei, só falta o Lula dar asilo para esse cara. Não, porque o Maduro vai querer ir para Moscou, fica jogando ping-pong com a Assad lá. Acho que ele não vai querer. Eu falei, mano, esse cara vai terminar no Brasil. Nossa, já tô vendo isso aqui, sabe? Mas tem essa possibilidade dos caras irem de refúgio, porque assim, vai dar um vácuo de narcotráfico. Tem uma coisa, inclusive, essa epidemia de fentanil que deu nos Estados Unidos, caso curioso de efeito borboleta, né? Quando o Talibã voltou no Afeganistão, o Afeganistão era o grande produtor exportador de heroína. Quando o Talibã voltou, ele proibiu. Só que daí o combate deles à droga era um diferenciado, né? Acabou. Então deu uma escassez de heroína no mundo, foi substituído por fentanil. Então assim, digamos, né? Você tem Bolívia, foi. Aí digamos que Colômbia e Venezuela... Colômbia, pelo jeito, vai cair o PT de alguma forma, Venezuela também. Vai dar um vácuo. E a demanda continua existindo. Cara, a chance de alguma forma o Brasil ser o que vai entrar nisso aí é... preocupante, né? Preocupante, sabe? Eu olhei isso e falei, cara, de alguma forma isso aqui vai terminar com mais pagando a conta. Quem ficou, né? Creio que de forma geral, eu diria que os prospectos para os nossos vizinhos são muito positivos pelos próximos anos, de norte a sul. E um deles vai acertar, né? Porque você pode falar assim, porque tinha o pessoal... cético em relação acho que a Argentina vai dar tudo errado. Eu entendo que é o trauma, né? Tipo, a mulher que apanhou de 3 namorados agora tá com um cara e falando, eu sei o que vai acontecer. Agora você tem a Argentina tentando, Chile tentando, Paraguai tentando, Bolívia vai ser difícil, mas tem o Noboa combatendo o narcotráfico no Equador, que vai ser difícil também, mas enfim, mais uma moeda ali no rodo. Honduras agora, a esquerda vai cair na próxima eleição. E continua o projeto da Zed, volta lá, beleza? Então assim, você tem vários dados rolando, né? Cara, um deles vai acertar. Não é possível. Eu acho muito bom como a gente tem agora realmente essas propostas com mais afinco, né? Acho que também todo o prospecto de direita dos anos 2000 até talvez 2015, 2020, a nível de América Latina era mais PSDB. Era tipo a direita... Era uma direita que achava que assim, a gente tem uns PhDs, um bom plano de governo e um bom discurso bem sóbrio no debate. Vamos vencer. Então, assim, agora o nível de frustração das pessoas com um crime violento, por exemplo, está num nível que as pessoas dão um mandato para Bukele. O Bukele tá com 90% de popularidade, tipo, porra. Exato, assim, os outros países olham para isso e pensam, eu poderia ter essa popularidade também. E ao mesmo tempo você vê a aposta do Milei dando certo, né? E com base nisso, outros países também, agora igual a Bolívia, falando, não, o nosso modelo de reforma vai ser o modelo Milei. Então, para mim, os próximos 5 anos, a América Latina pode acabar sendo uma das regiões que mais cresça no mundo.
Não, a gente já tem a Argentina botando 5 e pouco, agora tá acumulado 4 e alto, 4,6, 4,8, alguma coisa assim, projeção é 5,5 alguma coisa, Paraguai revisou de 4 para 5,3%, parabéns Haddad, Chile dá uma estagnada aí, mas para crescer é fácil. A Bolívia, quando você caiu tanto, você meter 8% é muito fácil. Sim. Não, talvez no primeiro ano, no segundo. Assim, e agora você tem europeus e americanos. Os americanos talvez não tanto com o Trump, né? Mas em algum ponto a esquerda volta. Mas assim, europeus vão estar levando. Vamos pensar assim, né? Eu tô sempre falando isso. Imagina que assim, 0,5% da população da Europa, peguei a Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, soma esses aí, esses principais. 0,5% dessa população, que vai ser a galera de direita mais libertária e tal, falar, cara, quer saber? Tchau, vamos para um desses países. Qual que é o efeito no PIB? A minha conta é que 10 mil brasileiros que vêm pra cá aumentam o PIB em 1%, mais ou menos. Então, pode ser um pouco grosseiro, vai de meio a 1,5%. Tá, isso é brasileiro, né? Agora, vem esses europeus com o cara só vender uma casa e um carro lá e vem pra cá. Tá, e se vem 100 mil desses em 2 anos? Faz um efeito. Da nossa experiência de migração no Paraguai com os clientes internacionais, o cliente espanhol, ele chega aqui, ou o cliente alemão, ele chega aqui e compra 4 apartamentos, compra 3 apartamentos. Sim, porque a casa dele lá em, a casa dele lá em Barcelona, o apartamento dele de 80 metros quadrados lá em Barcelona devia valer 600, 800 mil euros. Um apartamento desse aqui é 120, 130 mil dólares. Compra um monte, começa a empreender, O cara compra 6, mora em um e vive do aluguel dos outros. E pro Brasil, o que sobra? Essa aqui é a pergunta difícil, cara. Essa aqui é a pergunta difícil. Sobra ter uma esperança de que o STF não vai mexer nas eleições de 2026. A narrativa dos jornalistas hoje, eu tô adorando isso. Os artigos dos jornalistas hoje agora que o golpismo do bolsonarismo está derrotado, está na hora do STF voltar para o seu cercadinho. Quer dizer, eles estão abertamente admitindo que pisou fora da linha mesmo, mas tudo bem porque era o cara que eu não gostava, e agora o STF vai falar, agora nós vamos devolver os poderes. Voluntariamente. E vamos ficar de boa. Sobra torcer para isso e torcer para que eles não vão ficar junto com o Lula, seja lá o que for, nas eleições de 2026. Sendo que a oposição vai entrar com o discurso de combate à corrupção e de contra o STF. Boa sorte. E, assim, mesmo que entre uma direita reformista, vamos lá, venceu o Tarcísio, ele vai ter legislativo? No Brasil, metade do legislativo é o centrão, que é uma de mercenário. E aí? Eles vão querer fazer reformas profundas? Vai ter mandato? Porque isso é uma coisa que eu tô fiquei uns 2, 3 meses falando isso pra direita brasileira, eu percebi que eles não se importam. Eu falei, tá bom, tô falando de você. A direita brasileira fica falando de ser contra o Lula. Não, beleza. Mas o Milei conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer na Argentina porque ele foi eleito com um mandato claro, falando exatamente o que ele ia fazer e que ia doer. Então, quando ele fez, todo mundo ficou tipo, não, eu votei pra isso mesmo, né? Se você não fala disso, você é eleito puramente com a pauta contra Lula, e você chega e fala, pô... Ninguém tá falando que vai ter que cortar na carne, que vai ser um período de ajuste pesado. Aí você fala, pô, então vamos privatizar umas coisas aqui. Vamos cortar umas despesas, população embarca, não sei. Então, assim, pode ser, a gente tá num dilema parecido com o dilema, talvez seja melhor o Aécio perder em 2014. Muita gente direita falava isso. Pô, cara, a Dilma vai quebrar o país, é melhor que ela seja eleita esse troço quebra na mão dela, que central Aécio quebra na mão dele, aí vão culpar a direita e vai votar a esquerda com tudo. Então, assim, pode acontecer isso, né? Entre o Tarcísio, não tem congresso, ou tem pra pouca coisa, né? Porque a cirurgia que você está fazendo no Brasil é muito profunda. Não vai ter muita vontade popular de fazer reformas, e aí? Essa é a preocupação, né? Eu acho que o grande problema é que a democracia na América Latina não sobrevive tantos mandatos sucessivos de uma esquerda. Eu acho que seria o risco Venezuela. Deixa estourar a crise na mão deles, mas, cara, Venezuela... Cuba tá em crise perpetuamente. Se fosse argumento, a Venezuela gira ANCAP, né? Felizmente, eu acho que o caminho do aceleracionismo, de, tipo, deixa explodir. Eu não tô argumentando a favor disso, né? Eu só tô falando que pode acontecer cenário. Assim, mesmo que a gente tenha uma vitória de direita no Brasil, não tem como visualizar uma vitória de uma direita reformista profunda, estilo Paz Pereira na Bolívia, estilo... Possivelmente vai ser mais Vai ser uma direita anti-PT. Vai mandato de combate ao crime e combate à corrupção. Agora, eles chegam lá e falam, não, beleza, então nós vamos privatizar a Petrobras. Não vai. E aqui eu gostaria de fazer uma menção de que, lembrando, né, você, apesar de a gente estar relativamente pessimista com a situação do Brasil em relação aos nossos vizinhos, isso não significa que você precise desistir do Brasil. Né? Na época da ditadura, em várias ditaduras, você tem as pessoas indo para o exterior e conseguindo manter o seu patrimônio, expandir, né, com as oportunidades lá, para depois, quando melhorar a situação política do país, poder voltar com mais patrimônio. Então, o que é melhor para o Brasil? Que você empobreça com ele, que você perca o seu dinheiro apostando todo no Brasil, ou que você, aproveitando as oportunidades fora, fique o dobro de rico para quando tiver uma oportunidade boa no Brasil, você conseguir trazer esse capital para cá e fazer o país crescer. É o trade voltar para o país depois que o socialismo sair. Exatamente. Você pode empobrecer com o Brasil, ou você pode fazer igual os venezuelanos inteligentes que saíram no início da crise, mantiveram seu patrimônio, não foram afundados. Saíram andando, né? Não saíram andando e
talvez ano que vem, agora com a mudança na Venezuela, eles cheguem e voltem para investir pesado no país de origem deles. Você mesmo tá falando que se o Maduro cair, tu tá semana que vem lá, né? Brother, eu quero passar uma boa temporada em Caracas, porque lá tem oportunidade, viu? Se cair, Vai estar tudo de graça. se cair eu vou. E assim, maiores reservas de petróleo do mundo, do outro lado do Caribe dos Estados Unidos, aquelas praias, aquele troço. É o que você fala, cara. Você entrar um cara só medíocre. Então não precisa ser bom, você entrar um cara medíocre. Rafa, alguma última consideração? Bebam água, importante. Bebam água, venham aqui pro Paraguai, dê uma visita. Acho que vocês vão. Considerem. Pra quem nunca veio, tem lugares bonitos como esse aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, deixe os comentários sobre outros temas que você gostaria que nós cobríssemos aqui no canal, ou para um segundo bate-papo aqui junto com o Rafa. Inscrevam-se e nos vemos na próxima semana. Compartilhe o vídeo até chegar no Haddad. Quero que ele passe raio. Valeu, tchau, tchau.